Olá, queridos, vamos orar? Pai, eu quero colocar esse momento diante do teu altar para que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Abençoe esse tempo, essa ministração, toca de forma sobrenatural em nome de Jesus, que essa tua palavra venha falar aos corações e às vidas, que o Senhor possa cumprir de forma sobrenatural aquilo que o Senhor tem para esse momento. Espírito Santo, eu te peço, me ajuda e faz em cada coração aquilo que eu não posso fazer. Eu vou falar de relacionamentos, é algo tão importante, é algo para o qual nós somos criados, então eu te peço, move com liberdade, traz realmente o entendimento dessa palavra em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Falei sobre relacionamentos durante esses dias, vou falar ainda mais do culto de hoje e provavelmente no máximo mais 2 cultos sobre isso, mas eu aqui já estou indo para um desfecho, porque eu termino o tripé de relacionamentos. Primeiro que eu falei há alguns, acho que 2 domingos atrás, diz respeito a, você fala reconhecimento, diz respeito a reconhecimento. O segundo nível de tripé também, desse tripé de relacionamento, eu falei na quinta sobre inimigos, do reconhecimento ou dos relacionamentos, depois eu falei sobre vínculos. Quem estava? Foi domingo passado, foi uma palavra em que eu falei de muitas coisas importantes, vínculos que nós estabelecemos com pessoas, vínculos que nós podemos estabelecer com objetos, coisas, entidades e assim por diante, tanto corporações, coisas físicas, empresas, quanto outras coisas. Eu falei de um vínculo que é o primeiro vínculo, que é o vínculo de carne, do qual nós nascemos de alguém. Amém, amados? Nós temos um vínculo de carne e sangue, dos seus progenitores, dos seus pais, mas eu posso ter um vínculo e não ter reconhecimento. Como assim, pastor? Os pais dão os filhos para adoção, os filhos nunca vão reconhecer que aqueles são os seus pais, nem os pais vão reconhecer que ele é o filho e assim por diante, mas eu mantenho aquele vínculo de carne, de sangue, as coisas que estavam no DNA, as coisas que vieram neles estão impressas ali dentro daquela pessoa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Depois nós podemos estabelecer alguns outros vínculos, que é um vínculo emocional. Por exemplo, um pai que pegou essa criança adotada, ele não tem um vínculo de carne e sangue com essa criança, mas ele começa a estabelecer um vínculo emocional. Esse pai também que tem essa criança adotada, menino ou menina, eles começam a estabelecer uma aliança de alma. O que é uma aliança de alma? Eles começam a aliar as vidas. Em que sentido? Ela ultrapassa só as questões emocionais e o pai e a mãe têm relacionamento, pensa no futuro para aquela pessoa, envolve coisas de corpo, de investimento. Sim ou não, amados? Cuida, prepara, tem contato físico, dá carinho, mexe com a sua alma, nefesh. Garganta, na verdade, por onde passa coisas espirituais e outras coisas, para chegar no... Aí eu falei também de vínculos, de decretos, de declarações, de coisas que não são colocadas, costumes que não são colocados, também se tornam vínculos. Você nasceu em determinado país, você fala tal língua, uma língua. Se você nasceu no Brasil, você fala qual língua? Português. Se você nascer na Espanha, você vai falar qual língua? Espanhol. No Japão, você vai falar qual língua? Japonês e assim por diante. Porque um decreto, algo que é determinado daquela língua, daqueles costumes, também influenciam nossas vidas. Tem um decreto hoje, tem que usar máscara. Todo mundo usa máscara. Influencia, cria vínculos. Cria ou não cria? Já tem muita gente acostumando com máscara e outras coisas, assim por diante. Então, ok. E depois eu falei de um vínculo que é o vínculo mais importante, Eu falei por último, mas como diz a palavra de Deus, últimos serão os primeiros. Porque primeiro a gente estabelece vínculos espirituais. Vou compartilhar um testemunho aqui comigo. Meu filho foi concebido mais ou menos uma data, de acordo com os exames que a gente fez, de acordo com o período que a minha esposa ovulava, e era um período que a gente estava buscando engravidar, então eu sabia mais ou menos a contagem e as outras coisas. Mas o que aconteceu? Desde o período que meu filho foi concebido e eu não sabia, todas as vezes que eu ia orar com Deus, todas as vezes que eu ia ter tempo com o Espírito Santo, toda vez que eu entrava no meu secreto com Deus, vinha no meu espírito uma sensação de júbilo. Eu ria, chorava e me alegrava. Ria, chorava e me alegrava. Ria, chorava e me alegrava. E aí o interessante é que eu comecei a falar para muita gente, eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus deve estar muito feliz comigo. Só pode ser isso, o Espírito Santo está feliz comigo, eu devo ter feito alguma coisa certa. Nesses últimos dias, eu tinha organizado um evento de adoração, na verdade, que foi um marco para as nossas vidas, para muita gente, porque veio um ministério de louvor que era do exterior, foi uma bênção, amém? Assim, foi muito forte lá em Curitiba, vendeu assim os ingressos em 1 hora, tal, aí eu falei, Deus deve estar feliz comigo por causa disso, Eu fiz algo, moveu a adoração para nós, para o nosso ministério, então, Deus está feliz comigo. E o interessante é que deu um tempo, eu estava falando isso durante a semana, acho que eu falei isso para a pastora na quinta, quando eu estava voltando aqui da igreja depois de um culto. Na sexta noite, ela me dá o resultado que ela estava grávida. Ou seja, o Espírito já estava falando que tinha. Quando eu vim dar o testemunho no domingo aqui na igreja, que eu fiquei sabendo na sexta, domingo a gente contou para a igreja, o Espírito Santo me falou, tá vendo por que você estava alegre? Porque já tinha um espírito ali, porque eu já tinha um vínculo espiritual com o meu filho antes dele nascer. Por que você tinha? Porque eu já orava pelo meu filho desde que eu me converti.
Não com afinco, mas desde que eu casei ou antes de eu casar, eu já orava, pai, eu quero ter um filho, eu quero ter uma criança abençoada, filhos, né? Quero que meus filhos sejam abençoados, que eles andem nos caminhos do Senhor, que eles sejam adoradores, diversas outras coisas que a gente orava. Já tinha um vínculo espiritual. O vínculo espiritual, ele tem uma chave para você estar vinculado e ele tem uma chave para você receber daquele vínculo. É como se fosse assim, um cano, um encanamento. Podemos pensar assim? Quem já viu uma caixa d'água? Ela tem um encanamento que sai água, não tem, amados? Então vamos dizer assim, ó, quando ela tem, então o vínculo é o cano, o conector um no outro, ok? E o canal para receber, obviamente, é dentro desse cano, mas todo esse cano que junta ali, ele tem um registro na boca da caixa de água ali, ok? Para manter ou não. Então, o vínculo espiritual, para eu vincular espiritualmente, para ter esse cano, chama-se obediência. Amém, amados? Os que me amam me obedecem, esses são meu pai, minha mãe, minha família, com quem eu tenho vínculo de verdade. Jesus fala, quando ele fala, aqueles que obedecem os meus mandamentos, e de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, ensinai-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, vínculo espiritual diz respeito à obediência. Se eu sou desobediente, eu não estou vinculado espiritualmente a ninguém. Se você fala que você é vinculado a Deus, que você ama a Deus, você tem uma conexão com Deus e você é desobediente à palavra de Deus, deixa eu te contar, você gosta de Deus, você reconhece Deus, mas você não tem um vínculo espiritual. Ah, mas eu trabalho na obra, eu vou na igreja, eu faço as coisas. Se você não é obediente à palavra, você não tem um vínculo espiritual. Eu estou te alertando porque o Senhor fala isso. Vai chegar gente que falou, eu trabalhei, eu estava nos cultos, eu fiz as coisas, ele vai falar, não, conheço, porque o conhecer ali é de intimidade, é o último vínculo que eu vou falar agora de acessos hoje, amém, amados? Mas vai dar a entender. Eu estou conseguindo me fazer entender? Então, o meio de eu receber, de eu estar vinculado a Deus, é obediente a Deus. Saul, Deus tinha dado uma palavra, você vai ser rei. Ele desobedeceu. Samuel fala, melhor é obedecer do que sacrificar. Por quê, pastor? Porque ele em vez de receber, aí vem a segundo canal. Como é que eu abro o registro das coisas espirituais? De tudo que eu quiser receber espiritualmente de algo, isso se abre com um registro que chama honra. O que é honrar? Atribuir valor a honra ao Senhor com os teus bens, honra o profeta no caráter de profeta, honra teu pai e tua mãe. Honrar é o meio espiritual de eu receber daquelas coisas. Honrar é o que? Atribuir maior valor. Então, quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, quer dizer, se você tiver que preferir em alguém, você vai honrar mais seu pai e a sua? Você vai ajudar alguém? Ajude seus pais. Preferir os irmãos em amor, amém, amados? Ou atribua honra, honra o profeta no caráter de profeta, ou seja, naquilo que ele te deu, você devolve para ele. Esse versículo eu não precisava citar, mas posso citar também. Dignos de dupla honra, quem ensina a palavra, quem vela pelas vossas almas, seus pastores. Paulo falando, não sou eu. Amém, amados? Porque honra a gente não pede, honra a gente pratica, amém? E recebe daquilo. Quem você honra, você recebe. É o caminho de receber de Deus, é honrar, atribuir maior valor a. Honra ao Senhor com os teus bens, as primícias de toda a tua renda, e se encherão os seus celeiros, transbordarão os seus lagares. O meio de receber das coisas espirituais é honrando. Se eu honro mais os seriados, as coisas de televisão, fique tranquilo, você vai receber daquilo lá. Se eu honro mais a minha carne, meus desejos, a minha vontade, a minha cultura, as coisas que fica tranquilo, você vai receber daquilo lá. Aqueles componentes espirituais que eles têm para te dar, eles vão te dar. Estou conseguindo fazer entender? Com Saul foi assim. Samuel falou, não devia ter feito isso. Saul, o que ele faz? Ele desobedece a Deus e depois ele honra ao povo, porque ele obedece a voz do povo ao invés de obedecer a voz de Deus. Ele fala, eu preciso agradar o povo. Ele ainda pede Samuel, sai comigo. O Senhor fala, cara, hoje foi rasgado o teu reino. Hoje por amor, amém, amados? Foi rasgado o teu reino. Só pela palavra eu vou preservar. Ou seja, mas Saul deixou de ser rei? Ele não deixou de ser rei, porque aquilo que eu honro eu recebo. E ele honrou mais aos homens, às pessoas. Ele continuou no reinado, mas ele não estava mais com Deus. Ele não tinha mais com Deus um vínculo espiritual. Por isso que eu posso ficar numa igreja, estar num ambiente de igreja, crescer, morrer na igreja e não ser salvo, não ir ter com Jesus. Porque eu nunca obedeci os mandamentos, nem honrei, atribuí maior valor àquilo. Não coloquei aquilo como prioridade, como primeiro lugar. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Sim ou não? Tem diversas... Também, vou parar aqui, senão vai muito longe. Honra é o caminho para receber. Você vê pessoas que se posicionam honrando a Deus e outras coisas, Deus sempre faz na vida delas. Vou contar um testemunho, vocês me permitem, em nome de Jesus? Eu sempre trabalhei bastante, graças a Deus. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, uma época da minha vida, mas eu tinha um trato lá com a faculdade que eu dava aula à noite. Tal dia da semana, que era o dia de culto, o único dia que era o dia de culto durante a semana, eu não trabalhava. Um dia eles falaram, mudou o coordenador lá, eu trabalhei lá 2 anos, mudou o coordenador, ele falou,
né? O coordenador foi para uma coordenadora, ela falou, não, você vai ter que trabalhar na quarta-feira. Eu falei, na quarta-feira eu não trabalho. Escolha qualquer dia da semana, eu não posso trabalhar na quarta-feira, porque eu já coloquei em primeiro lugar o reino dos céus. Um culto pode mudar a minha vida, um culto já mudou a minha vida, um culto já mudou a vida de muitas pessoas, eu já vi Deus mover. Um culto é importante. Eu tenho 4 outros dias da semana que eu posso trabalhar, nesse eu não trabalho. Amém, amados? Me mandaram embora, ok, faz parte do processo. Teve problema, pastor? Nenhum, porque Deus sabe que eu estava atribuindo maior valor a Deus do que a qualquer outra coisa. Eu tinha outro emprego também, não estou dizendo isso. Tem gente, então não vou trabalhar à noite que eu preciso ir na igreja. Se você não está trabalhando, vai trabalhar. Era um trabalho extra que eu tinha. O mínimo que eu trabalhava naquela época era no mínimo 44 horas na semana. No mínimo, naquela época eu tinha uma jornada fixa de 48 registrada. Então, ok. Trabalhar. Olha para quem está do seu lado e fala, pode trabalhar. Amém, amados? Então tá, vínculos. Então, consegui me fazer entender isso no campo espiritual? Sim ou não? Então, se eu não obedeço, eu não estou ligado àquilo espiritualmente. Por isso que algumas pessoas estão dentro de alguns lugares e não vivem as coisas espirituais que o lugar lhe oferece. Por quê? Porque ela não está vinculada espiritualmente, ela não obedece. E o mesmo serve para a doutrina de demônio e outras coisas. Se você era de outra religião e outras coisas, que tem coisa de demônio, você pode ver que até os demônios exigem obediência às coisas que ele pede para fazer. Se você já foi de uma seita, de algum negócio, de alguma coisa que não vem da parte de Deus, exige obediência. Demanda ou não demanda? Tudo que for desobediente à palavra de Deus já está sendo alimentado por demônio. Mas para se chegar em níveis e coisas que o demônio pode dar para você, ele também exige que você obedeça, porque é um princípio espiritual que você tem que atribuir valor a derramar sangue e assim por diante. Ok? Consegui me fazer entender? Glórias a Deus. Hoje eu vou falar de acessos. E eu vou falar de acessos, eu quero que você entenda essa palavra da seguinte forma. Você pode receber essa palavra e aplicar na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Você pode receber essa palavra e aplicar na sua vida no relacionamento com pessoas, tanto das pessoas para com você, quanto os acessos que você vai buscar na vida das pessoas, e você pode receber isso também a nível corporativo, ok, amados? De igreja, de ministério, das coisas que você pode alcançar. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então eu quero falar dos 5 níveis de relacionamento que existem, pelo menos que a palavra de Deus nos mostra. Tem gente que pode diminuir em alguns, eu vou usar esses 5. Eu poderia usar também o próprio tabernáculo e como ele funciona para chegar nisso, mas eu quero usar um exemplo de relacionamento que é mais fácil da gente identificar por ser algo relacional. Vocês me permitem? Então, primeiro nível de relacionamento, vamos lá. Que Jesus tinha com as pessoas. Eu vou falar o que demanda, como é que faz. Mateus 4:25, leia comigo. E da Galileia o seguiam. Ok, então primeiro nível de relacionamento, multidões. Primeiro, isso daqui eu estou começando a mostrar para vocês os níveis de acesso. Em Jesus, Deus se fez carne, habitou entre nós, abriu mão da sua glória. Ele rasgou o véu, Jesus Cristo. Nós temos acesso ilimitado a Deus. Nós temos acesso ilimitado a Deus. Mas cada um acessa o quanto quiser. É livre o canal. Sempre foi livre o canal. E aí eu quero explicar do nível de cada relacionamento. Eu já ministrei algo parecido assim muitos anos atrás, mas eu quero trazer nesse contexto de acesso. Vocês me permitem? Então, o quanto eu vou acessar, aí a gente vai usar a tipificação de Jesus Cristo aqui nessa terra, e o quanto nós vamos acessar de Jesus, ou quanto você pode acessar, ou quanto uma pessoa pode acessar a sua vida, e assim por diante, tá? De acesso. Então, o primeiro nível de acesso é o nível de multidões. Qual é o nível de acesso das multidões? A Bíblia diz que multidões o seguiam da Galileia, região que ele estava, Decápolis, as 10 cidades ali de Jerusalém, da Judeia, de além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Muita gente seguia Jesus, muita gente seguia Jesus, ok? Mateus 13:34 diz assim, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Então eu vou falar, as multidões seguiam Jesus, o que elas queriam? Elas queriam as mãos de Jesus. O primeiro nível multidões é um nível em que a gente segue a Jesus, ou a gente está num relacionamento, ou a gente acessa alguém, ou você permite o acesso de alguém a você, num nível mero e exclusivamente do que a pessoa pode me oferecer. Por exemplo, numa relação comercial, na maioria das vezes, o relacionamento é nesse nível, multidões. Qual o nível, pastor? O cara entra na minha loja, eu quero que ele me dê dinheiro e eu vou dar um produto. Sim ou não? E ele me dá algo que eu preciso, eu dou algo que precisa e estamos bem. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Na maioria dos relacionamentos que a gente vai ter no nível multidão, qualquer relacionamento que tiver vai ser assim. O quê? O que eles queriam de Jesus? Queriam ser curados. A Bíblia diz que todos que chegavam a ele eram curados. A Bíblia diz que todos chegaram a ele, comiam e bebiam.
Quem tinha fome, ele alimentava, quem tinha sede, não é isso? Deu pão, deu peixe, não é isso, amados? O Senhor sempre vai fazer. O Senhor vai suprir. O primeiro nível de relacionamento de multidões que a gente pode ter, ou de acesso, é um nível onde eu vou receber da pessoa. Então tem pessoas que você vai querer só algo dela, e não importa como ela se sente, nem nada, você não está nem aí para isso. A Bíblia diz que Jesus estava cansado em diversos momentos, mas ele via a multidão, se compadecia dela e dava. Por que Jesus dava? Porque de Deus só procede coisa boa. Amém, amados? Então Jesus não tinha como dar algo diferente do que ele veio para isso, libertar os cativos. Muitas pessoas eram libertas de demônios, de enfermidade, de outras coisas. Jesus dava aquilo para elas e elas iam embora. Igual é muita gente hoje em dia na igreja, em qualquer ambiente. Eu venho aqui na igreja, Deus move na minha vida, eu sou curado, eu sou transformado, Deus faz as coisas, eu viro as costas e vou embora. E sigo fazendo minhas coisas, não tem problema nenhum. Jesus continua te amando. Você está me ouvindo aí na internet, Jesus continua te amando, não tem problema nenhum. Só que o acesso que você está tendo é um acesso assim, quando você podia viver muitas outras coisas em Deus. Os vínculos que eu estou estabelecendo são só com suas mãos ou que eles podem me dar. São as coisas externas que acontecem e não as transformações internas. Estou conseguindo fazer entender? Eu já vi Deus operar milagre na vida de um monte de gente. Já vi um monte de gente continuar na igreja, um monte sair. Eu já vi resposta de oração, Deus fazer as coisas, mas para a pessoa isso não vale nada, porque o único interesse que ela tem é nesse nível. Supra a minha fome, supra a minha necessidade e eu estou feliz. E tem gente que vive feliz nesse nível de relacionamento, não tem problema nenhum. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? É um nível mais superficial de acesso que a gente pode dar. É um nível onde ela supriu o que necessitava, eu supri o que necessitava. É o meu nível de relacionamento que eu vou ter se eu for lá abastecer o carro. O que eu falo para o frentista? Ele chega e me pergunta quanto que eu vou querer, eu falo para ele, não é isso antes? Ele enche o negócio do meu carro, me dá um papelzinho, eu vou lá e pago, vou lá, paguei e fui embora. Primeiro nível de relacionamento. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Multidão, é uma troca em suprir aquilo que o outro tem. É claro, aí vou trazer para o nosso relacionamento horizontal. Vocês me permitem em nome de Jesus? Diversas pessoas vão ser assim com você. Ela só vai relacionar com você querendo alguma coisa. É o primeiro nível de acesso. E é normal, a maioria dos relacionamentos que a gente estabelece, a maioria é em prol de eu querer alguma coisa, de eu perceber alguma coisa, de eu ver uma vantagem naquilo. Se você é um cristão, você sempre vai suprir a necessidade do outro. De alimento e de comida. Posso ouvir um amém, amados? Aqui, querido, eu faço culto para todo mundo, eu oro para todo mundo, eu prego a palavra para todo mundo, eu liberto todo mundo que for necessário. Tudo a gente vai fazer, vai oferecer igual Jesus. Tem pão, tem peixe, tem curas. Amém, amados? E pessoas vão vir aqui, vão entrar, pessoas vão sair, e esse vai ser o fluxo da vida de alguns. Olha para quem está do seu lado e fala, não fique nesse nível de acesso. Mas é o primeiro nível de acesso que a gente tem em relacionamento. Faz sentido ou não? É interessante que Jesus sabe muito bem, ele fala assim, ó, quem só quer essas coisas, eu não falo as coisas para eles no completo, eu falo para eles por parábolas, para que vejam não, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, ok? Não entendam em seus corações, cumprindo uma palavra profética que é, quem não quer o abençoador, que é a bênção, fica só com a bênção, mas não tem acesso ao abençoador. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Você prefere ser o dono do mercado ou ir comprar no mercado? Você que escolhe. Ou eu quero... Estou conseguindo me fazer entender, amados? Então, o primeiro nível de acesso é assim que ele funciona. É assim no nosso acesso com Deus. Eu posso vir frequentar a igreja a minha vida inteira e nunca aprofundar o relacionamento além da multidão. Eu vou ser mais um no meio da multidão que vai comer, mas na primeira perseguição, no primeiro problema, um dia eu estou aplaudindo Jesus, no outro dia eu estou gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Porque se for o que mais me agrada, se for o que é o melhor para mim, é assim que eu vou agir. Olha para quem está do seu lado e fala, não fique nesse nível. E você controla os acessos das pessoas que entram na sua vida. Jesus sabia, a Bíblia diz que ele não se comprometia com as multidões. Ele não se comprometia. Ele foi bem duro nos discursos deles. Amém, amados? Querendo saber até onde estava o nível de acesso que as pessoas queriam ter a ele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Cuidado com os acessos da sua vida. Posso ouvir um amém? Cuidado com as pessoas com quem você dá acesso, que nível de acesso que você dá para cada pessoa. Vai, segundo nível, vamos lá. Meu Deus, vamos lá. Qual que é o segundo nível? Discípulos, que é o que chama. Lucas 10:1 diz assim, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade a lugar aonde ele estava para ir. E quando amanheceu, ok, amados? Chamou a si dos seus discípulos. Deixa eu explicar o nível de discípulo. Posso?
O segundo nível de relacionamento que eu vou acessar a Deus, que eu vou me aproximar de Jesus, do Espírito Santo, do relacionamento com o Espírito Santo de Deus, de uma comunidade, de uma pessoa, de alguém. O segundo nível é o nível dos discípulos que a gente coloca, ou dos 70, de multidões, que eram milhares de pessoas, já foi para quantas? 70 pessoas. Olha que coisa interessante, é um número menor. Quem são esses? São as pessoas que vão adiante de mim. São as pessoas que não querem só o que minhas mãos podem dar, mas vão continuar me representando de uma certa forma, de um nível mais simples. Deixa eu exemplificar. Quem já foi comprar em alguma loja? Com o mero interesse do produto que está na loja. Só que daí aconteceu um negócio, você foi lá naquela loja, você comprou, você teve uma relação de eu quero e o outro quer, só que algo mexeu com você naquela loja. Tinha coisa que parecia com você, tinha coisa que alinhava com o seu propósito, tinha coisa que parecia com o seu estilo, aí você começa a voltar mais naquela loja, você vira um... O que você vira um? Cliente. É alguém que fala bem da loja, alguém que representa a loja, alguém que fala onde você compra essas roupas. Eu compro sempre na loja tal. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Eu uso bastante essa marca porque eu gosto disso. É onde o vínculo já ultrapassou eu só querer algo. Faz sentido ou não? E existe uma relação de benefício mútuo, tanto de um quanto de outro. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Os discípulos eram aqueles que andavam com Jesus, que iam antecedendo a Jesus, que iam na frente de Jesus. Amém, amados? É um grupo seleto, é um grupo diferenciado. São as pessoas que já começam a servir. São as pessoas que já começam a avançar em outras coisas. É aquela pessoa que você tem, você serve. Antes você servia porque ele era seu chefe, pelo que ele podia te dar. Mas depois você conhece a pessoa, vê que o trabalho dele, quando você ajuda ele, ajuda você também. E você começa a fazer junto. Conseguiu me fazer entender? Ou o propósito da empresa, do lugar que eu estou, tem a ver com as coisas. Ou legal, as coisas acontecem. Esse nível é um nível onde eu consigo operar debaixo daquilo. Por exemplo, de uma certa forma, não vou no literal da palavra discípulo ou aprendiz, mas no nível que eu estou usando de relacionamento, que eu estou usando essa palavra, né? A maioria das pessoas que frequenta a igreja, que é um outro linguajar que a gente usa, que não é membro da igreja, frequenta a igreja, vem na igreja. Quando você sai fora, eles perguntam onde é que você foi domingo. Você fala onde? Bola de Neve. Então, o que você faz lá fora reflete para a igreja Bola de Neve. Se você é uma pessoa de Deus, tem um bom testemunho, você fala, a galera da Bola de Neve, o cara é abençoado. Se você fala que vai na Bola de Neve, e não tem problema, você pode falar, você vem mesmo, amém, amados? Mas seu comportamento não é parecido com o de Jesus, você pode mal representar todas as pessoas da igreja. Sim ou não? Você conhece uma pessoa que é daquele jeito? Quem já teve um carro de uma determinada marca que era ruim? Deu ruim só o teu carro, aí você fala, tal marca é ruim, não necessariamente. É igual falam, todo pastor rouba, o que mais que falam? Todo não sei o que lá, não é bem assim. Não é bem assim mesmo, mas quando eu estou num nível em que o acesso é maior, faz sentido ou não? O acesso é maior, eu viro uma pessoa com frequência naquele lugar, aquilo acontece. É o nível dos discípulos. Qual que é esse nível? É o nível das pessoas que já andavam com Jesus, já acessavam Jesus. A Bíblia diz que ele mandava eles na frente dele, ou seja, iam antecedendo, procurando o caminho, fazendo as coisas, já conhece mais ou menos como é que é as pessoas. São alguns níveis de amizades que nós temos. Faz sentido ou não? Ah, você não é um amigo do fulano? Porque todas as horas eles vêm juntos. Eles vêm vocês juntos, ouviram uma foto, ouviram uma postagem e assim por diante. Tem pessoas com as quais eu não quero ter acesso, eu nem apareço junto. Porque eu não quero que me vincule a nada, porque elas podem estabelecer um preconceito a respeito daquilo, a meu respeito. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Quanto mais acesso eu tenho, mais vínculo eu vou estabelecendo, mais as coisas vão aproximando em diversas áreas. Estou conseguindo me fazer entender nesse sentido? E você pode ou não dar acesso para as pessoas na tua vida, você delimita até onde vai o acesso. Com Jesus, quem eram os discípulos, olha que coisa interessante, o acesso era maior, eles iam representando ele. Ele mesmo fala, quem não é contra mim é por mim. Amém, amados? Quem comigo não ajunta, espalha. Tem o contrário também. Ele fala, você está indo, não, está indo, está falando, está fazendo em meu nome, não quer dizer que vai ser salvo, não quer dizer que me conhece, não quer dizer isso, mas está indo em prol de alguma coisa. Está indo em prol de alguma declaração, de algo que está feito. É aquela pessoa que trabalha com você, enquanto você paga ela, já tem as coisas junto. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, né? É aquela pessoa que anda com você no ministério, é assim, ó, ela anda junto comigo aqui no ministério, até o momento que eu a confronto ou discordo da opinião dela. Quando já não é mais feliz para ela, dela discorda. Ela sai ali e faz o que quer. Estou conseguindo fazer entender? Quando tem um benefício mútuo, estamos legal. Depois que saiu do benefício mútuo, você não vai mais, eu não te represento mais? Não. Então acabou. Ok, acabou. Então acabou. É um outro nível de relacionamento. Esses daí, a maioria deixou Jesus em um determinado momento. Amém? Quando ele faz um discurso mais duro, eles deixam.
Tem pessoas na sua vida que elas vão andar com você enquanto você pode dar alguma coisa para ela. Depois, no outro nível, quando existe uma relação mútua, cooperativa. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Me agrada, não me agrada, como um cliente realmente. Enquanto está indo bem, me representa, então representa. Fez uma coisa que discorda, não me representa mais, não é mais a pessoa, não gosto mais, não é meu amigo. E, infelizmente, anda nesse nível. Estou conseguindo me fazer entender? Isso também é no relacionamento com Deus. Eu gosto de Deus enquanto Deus está me fazendo as coisas, me curando, fazendo as coisas. No momento que Deus começa a me confrontar, fala, larga disso, para com essas coisas, deixa disso, aí já não gosto tanto de Deus. Eu não quero muito mais relacionamento com o Espírito Santo nem outras coisas. Não quero largar minhas velhas práticas, não quero largar outros vínculos, outros acessos que eu já deixei entrar na minha vida. Faz sentido? Sim ou não? Então vamos avançar. Quem quer conhecer o próximo nível? Então vamos lá. Apóstolos. Apóstolo significa enviados. É o terceiro nível de relacionamento, ou de acesso que a gente vê Jesus deixar as pessoas chegarem. Os acessos a gente pode pensar em degraus que a gente vai crescendo no relacionamento. Bem, amados? No momento eu tenho interesse só meu, no outro momento eu começo a contribuir um pouco com o interesse do outro, e nesse terceiro nível já fica melhor. Qual é esse nível aí? Ó, quando amanheceu, chamou a si os seus e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de? Ao nome de? Tendo Jesus convocado-os, deu-lhes sobre todos os demônios e para efetuarem curas. O terceiro nível de acesso que a gente pode atingir em Deus, que a gente pode atingir com outras pessoas, é o nível de acesso de apóstolo ou de enviado. Eu estou usando aqui uma tipificação para ficar um nome de bíblico, mas vocês estão conseguindo me fazer entender para transpor para as outras áreas da vida? Sim ou não? Tem pessoas que você só vai ter um relacionamento porque quando você está dando as coisas para elas, já sei. Irmãos, tem um monte de gente aqui, ó, que aparece, né, aqui na igreja, e o cara quer só uma ajuda, ele não quer mais nada. Fala, vem no culto. Não, não quero, então você não vai ajudar, essa igreja é ruim. Um dia eu fiquei discutindo com um abençoado ali, não sabia que era o pastor, estava construindo o berçário ali um pouco antes de culto, ele estava ali. Ele, o pastor dessa igreja deve ser muito ruim. Eu nem sabia que era eu mesmo. Né, que ele falou, eu quero uma ajuda. Então fica aqui mais 10 minutos, vai ter culto, fica aí no culto, depois do culto eu te ajudo. Não quero, não tem que ser assim, porque só quer do jeito dele. Multidão, não quer vínculo nenhum. Quem está me entendendo aqui? Começou já a me xingar, brigar ali. Falei, cara, o pastor deve ser ruim dessa igreja mesmo. Deve ser mesmo. Aí até falou, vou entrar outra igreja lá, porque lá já me ajudaram. E era uma igreja nossa de outra cidade. Aí como eu sei que se já ajudaram na assistência, já fizeram o apelo para aceitar Jesus, eu falei, então vai embora daqui, cara. Vai embora, você não quer conserto da tua vida? Quer ficar com a vida igual? Eu vou te dar um alimento aqui, você vai comer agora, você vai dormir à noite, amanhã você vai estar com fome igual. Eu estou te dando a oportunidade de ter algo melhor, mas você não quer? Faz uma coisa, vai embora. Vai embora. Aos pobres é pregado o evangelho do reino dos céus. Tem gente que não tem coragem de confrontar. Não estou confrontando a pessoa, estou confrontando os demônios. Amém, amados? Amém, igreja? E quem estava, alguém viu isso daí. Porque eu me lembro que ficou o pastor meio bravo. Não sou bravo, mas se já fizeram apelo e a pessoa não quer conserto, quem está me entendendo? Tem acessos que a gente quer dar. Eu nunca, querido, o John Bevere falou esses dias uma coisa, mandar embora demônio é a coisa mais fácil, só que carne eu não mando embora, carne eu levo para a cruz. E aí eu não posso fazer isso por você, quem tem que fazer é você. Eu não posso crucificar a sua carne. Paulo fala, eu esmurro a mim mesmo, eu mortifico a minha carne, eu me crucifico com Cristo. Eu posso fazer a minha parte, a minha. Você olha para quem está do seu lado e fala, cada um vai prestar conta de si. Isso que eu amo do acesso com Jesus. Eu posso ter acesso ilimitado, você também. Então cada um vai prestar conta de si o quanto você quer acessar de Jesus. Estou conseguindo me fazer entender? Esse nível dos apóstolos é um nível que só pode sair de quem já foi discípulo. De quem passou de uma relação de que eu só quero o que você me dá, eu já estou doando para você e participando com você e indo à frente. Quem está me entendendo? E desses daí, alguns são selecionados a subir para um outro nível. É um nível onde eles abrem mão de tudo. Quando ele estava com os 12, um dia um dos 12 perguntou para ele, e nós que deixamos tudo em teu nome, vamos ganhar o quê? Jesus fala assim, vocês vão ganhar 100 vezes mais nessa terra de tudo que vocês deixaram e perseguições. Amém? Por que perseguições? Porque o mundo não ia a favor de Jesus, o mundo ia contra Jesus. Mas amém, amados? Mas ele falou, eu mesmo, eu venci o mundo. Então, ele fala, então, para quem abre mão de todas as coisas, esse é o que começa a chegar nesse nível de relacionamento, de apóstolo. Qual que é o nível de acesso de apóstolo? É um nível onde eu tenho poder e autoridade. Eu tenho um nível de acesso meu quanto a ministério bola de neve, que é o quê?
eu tenho lá assinado que eu sou da ata dos pastores que eu fui ungido, eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão do governo da minha vida, em termos que um apóstolo ou meu pastor me manda morar em tal cidade ou ir pregar em tal lugar, é naquele lugar que eu vou. Estou conseguindo fazer entender? Eu abri mão das minhas outras coisas que me prendiam de uma certa forma, trabalho fixo em local e coisas, para que eu pudesse viajar, fazer as coisas, pregar o evangelho, ir para tal cidade que precisassem de mim e outras coisas. Eu deixei a minha vida, eu encerrei minha carreira profissional e fui viver minha vida no ministério de outras coisas. Eu ainda sou um homem de duas asas, tenho empresa, trabalho com outras coisas, mas nada que me prenda fixamente igual era. Estou conseguindo fazer entender? Mas eu deixei as minhas coisas para viver as outras coisas. Então, no meu nível de acesso do Bola de Neve, eu tenho autoridade e eu uso do mesmo poder. Faz sentido ou não? Estou conseguindo fazer entender? Sim, eu estou trazendo para o relacionamento nessa terra, mas vale o mesmo com Deus. Quando eu já entreguei tudo para Deus, aí eu começo a operar com poder e autoridade. Quem não entregou as coisas tem muita dificuldade de se mover em coisas sobrenaturais. Por quê? Porque ainda tem muita coisa natural que o prende. Quem não tem, estou conseguindo fazer entender? O acesso que eu tenho ao Espírito Santo me permite mover no poder que ele tem, mover na autoridade que ele tem. Porque quando ele me pergunta, eu posso perguntar para ele, eu que deixei tudo, nós vamos fazer o quê junto? Estou conseguindo fazer entender? Aquele que deixa tudo por amor de mim. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achar lá. É o que Jesus fala. Se você ainda está retendo certas coisas, segurando e não quer entrar para um relacionamento de largar tudo, eu tenho amigos na minha vida, amigos, nível normal humano. Posso, Márcio? Eu tenho um amigo que é meu amigo, eu não vejo ele há muitos anos. Fui na casa dele ali, fazia anos que eu não via ele, pessoalmente, né? Fui na casa dele, nem conhecia a casa dele. Eu entrei na casa dele, né, pastor? Eu abro a geladeira, eu sento no sofá, eu entro no quarto dele, a esposa já sabe, as crianças eu abraço, beijo, tem acesso, todo acesso. Ele não precisa fazer nada para mim, para eu ser amigo dele, eu não preciso fazer nada para ser amigo dele. A gente pode ficar anos sem se ver, ele nem está congregando, indo em igreja. Agora espero que vá em nome de Jesus, que eu sempre falo isso para ele, peço, porque ele que me trouxe para a igreja. Mas quando eu tenho um relacionamento com ele, em que nós já abrimos mão de muitas coisas para estarmos juntos. Estou conseguindo fazer entender? E hoje eu tenho certeza, se ele me liga agora, fala, cara, eu estou precisando que você venha aqui agora, eu estou mal mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu daqui 4 horas estou lá na cidade dele. Se eu ligar para ele e falar, cara, eu preciso mesmo, que você venha, agora eu preciso mesmo, sabe o que vai acontecer? Em 4 horas ele vai estar aqui. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Chega um nível em que a gente conquista certas coisas pelo quanto a gente já abriu mão, que nos dão acessos a outras coisas. Dá para entender ou não? Pelo quanto eu abri mão das coisas, eu tenho acesso a outras coisas. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando por uma multidão, Jesus falava por parábolas, para os discípulos ele ensinava, mas para os apóstolos, depois que ele ministrava, ele sentava e perguntava, o que vocês entenderam de todas as coisas? O que vocês entenderam disso? Como as coisas foram de certa forma? Como foram as coisas aqui? A igreja tem um culto e um cenário e um momento que a gente vive, mas a igreja tem todo um bastidor que quem não serve, quem não participa das coisas, não sabe como é que funciona. Está todo mundo aqui fazendo um monte de coisas horas antes. Não é assim, amados? Todo mundo que abre mão começa a ter acessos em outras coisas, porque eles estão juntos em lugares de acesso. Faz sentido ou não? Quanto mais acesso você dá para Deus e você busca em Deus, mais você consegue. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis. De todo o coração. Bater, buscar, abrir, coisas importantes para nós. Quer ter mais acesso das coisas? Busca. Abre mão. Quanto mais você abre mão das coisas para Deus, como o Rebolo ministrou aqui, né, hoje de manhã, mais Deus vai cuidar das suas coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Porque eu começo a me mover em poder e autoridade, e para efetuar coisas do mundo natural, para alterar coisas em pessoas. Quer viver um relacionamento com Deus de poder, de unção, de autoridade? Acessa outras coisas, faz o que os outros não estão fazendo, abra mão daquilo que ninguém está abrindo mão, como ele falou hoje de manhã, das coisas que são até lícitas. Eu me espanto quando alguns ficam pedindo permissão para pecar, me espanto mesmo. Eu chego a ficar com meu coração, chega a me indignar. Diz que eu estou movido por um vento profético, literalmente. Então, quando às vezes eu escuto umas atrocidades, hoje em dia minha paciência está tipo assim, meu Deus, Jesus está voltando, vocês sabem, né? Está bem pertinho agora, olha lá para o relógio do mundo, o que está acontecendo, vocês vão ver. Como o relógio está assim, ó, andando para a hora. Então, não dá tempo de ficar brincando. Amém, amados? Não dá tempo de brincar. Acessa as coisas que tem que acessar, vai para outros níveis de relacionamento. Consegui me fazer entender? Quanto mais uma pessoa abre mão da vida dela por mim, maior é o acesso que ela tem na minha vida.
Quanto mais eu abro mão da minha vida para uma pessoa, maior é o acesso que eu tenho para a vida dela. Por isso que o casamento é um deixar pai e mãe, para começar uma família. Quem já tem filhos aqui? Quem tem filhos sabe. Quanto que tem que abrir mão, Aninha, da vida para a gata? Diversos, muito. É assim a vida que a gente faz de pai e mãe. É ou não é? Por isso ela tem acesso ao seu coração a lugares que ninguém tem. Um filho, o pai, a mãe abre mão de tudo. A não ser que esteja endemoniado. Se você está endemoniado, você começa a ficar egoísta, buscar seus próprios prazeres, seus próprios interesses, insurge contra a verdadeira sabedoria. Larga filho, larga, não cria vínculo, não tem nada. Mas isso é demônio mesmo. Que por natureza, pai e mãe tem vínculo que não larga filho. Na Bíblia ainda, posso falar disso ou não? Né? Mães que largam o filho para a avó cuidar, para os outros, outras coisas, mas a Bíblia fala disso. O Senhor fala, ó, porque o maior vínculo, né, é o de mãe e filho, porque morou dentro, tem sangue, ok, né? Foi alimentado e outras coisas, né, de carne, né, do vínculo de carne. Mas a Bíblia fala, mesmo que tua mãe te esqueça, Deus não te esquece. Porque vínculo espiritual é mais forte que qualquer outro. Porque é um vínculo eterno. Amém, amados? Eterno, estabelecido. O Senhor Jesus fala isso, que tem que ser o nosso motivo de alegria. O vínculo que eu tenho com o reino espiritual. Que o meu nome está escrito no reino dos céus e não as outras coisas, né? No livro da vida. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Passei para o terceiro nível. Quarto nível, vamos lá. Nível 2. Olha para quem está do seu lado e fala, tem um nível mais alto. Eu vou falar a partir do próximo culto ou do outro desses níveis mais altos depois. Então você não pode perder a série de ministrações em nome de Jesus. Amém, amados? Então o primeiro nível é o nível das multidões. É um nível que as pessoas só querem algo. Segundo nível é o nível dos discípulos, que é o nível de algo mútuo. Terceiro nível é o nível dos apóstolos, em que eu abro mão das coisas para viver aquilo e consigo operar em poder e autoridade. Amém, amados? É um bom nível para você identificar a unção, o quanto a pessoa tem, o quanto ela tem de relacionamento com o outro, se ela pode operar na mesma autoridade da outra. Quem tem acesso opera na minha autoridade. Pega o meu cartão, pega a senha, vai lá e compra. Não é? Tem gente que não dá para fazer isso, dá? Você chega e dá o teu cartão para qualquer um aí na rua e fala só, você ficou louco. Não é assim. Ok, vamos lá. Mais um nível. 6 dias depois tomou Jesus consigo. E levou-os à parte. A um alto monte foi transfigurar diante deles. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se e de angústia. Os 3 é um nível de intimidade. Os 3 é um nível de intimidade. São as pessoas que veem você como você realmente é. Jesus, quando ele quer mostrar quem ele realmente é, ele não leva os 12. Ele pega Pedro, Tiago e João e ele leva para um lugar. Posso falar sobre isso ou não? Posso ou não? Esse nível é um nível que largou tudo mesmo. Tudo mesmo. Eles depois se tornam as colunas da igreja, eles se tornam, só não foram os primeiros a morrer, porque João não morre, mas Tiago foi o primeiro a morrer, depois logo na sequência Pedro, seguindo o legado de Jesus, assumindo a autoridade, foram aqueles que largaram pai, mãe, finanças, tudo para o reino. É aqueles que a pessoa se mostra, Jesus começa a se mostrar para eles quem ele realmente é, ele se transfigura. Posso explicar isso no nosso campo aqui horizontal um pouquinho? Sim ou não? No horizontal é aquelas pessoas que eu conheço e eu sei quem ela é em Deus e eu sei quem ela é humanamente. Aqui Jesus faz questão de mostrar para os 3 quem ele era. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aparece diante dele Moisés, aparece diante dele Elias. Ele mostra, esse é o meu chamado profético, é isso que eu vim cumprir, é isso que eu vou fazer, é dessa forma que Deus vai me usar. E ele já fala, nem falem para todo mundo isso aqui agora, que eles não estão prontos para ouvir. Conseguiram fazer entender? E depois do momento de maior aflição, de angústia e de pavor, ok, amados? Em que ele está suando sangue, quem que ele chama para estar perto? Os 3 são aqueles que conseguem saber quem eu sou profeticamente, mas sabem 100% da minha carne, como ela se comporta. Sabe que eu tenho a minha autoridade espiritual daquilo que Deus me constituiu, mas sabem que eu tenho defeitos, sou humano e vou errar. Um pai e uma mãe que não sabe levar os filhos a um nível de intimidade, de mostrar para eles como é que se acessa as coisas em Deus, como é que você é diante de Deus, o que você pede diante de Deus, e também demonstrar suas fraquezas, pedir perdão, pedir desculpa, mostrar que é humano, mostrar que tem dificuldade, mostrar que não sabe fazer todas as coisas, não permite o filho acessar certas coisas. Tem gente que tem que te conhecer como você é.
Eu sou o pastor Fabinho, eu me movo em unção em um monte de horas. Tem ambientes que eu sou o preletor da conferência, tem momentos que eu sou o tradutor da conferência, tem momentos que eu sou o diácono da conferência, tem um momento que Deus me usa com poder, com glória, glórias a Ele por isso. Mas quando eu chego na minha casa, eu sou o Fábio Kazak. Chego cansado, quero comer, peço para minha esposa, me traz uma água, pega você. Quem está me entendendo? Sim ou não? Agora, poucas pessoas têm esse acesso à minha vida. Quem vai ter? Minha esposa, meus filhos, meus amigos íntimos. Sim ou não? É um nível muito seleto, que não deixam de reconhecer primeiro quem eu sou em Deus. Que não deixam de conhecer primeiro quem eu sou em Deus. Para que ele nunca confunda quem eu sou em Deus, ou a glória de Deus manifesta na minha vida, com quem eu sou em carne. Nunca confunda, nunca confunda. Sou humano igual qualquer um que está sentado aqui. Desejos, vontades, certas coisas. Eu já crucifiquei a minha carne pelo tempo que eu já passei com Cristo, pelo meu nível de acesso e intimidade, que é aberto para todo mundo ter. Minha expectativa é que os acessos que eu já tive, por isso que eu tendo a chave da revelação, para que você acesse as coisas antes da idade que eu tenho, ou para quem é mais velho que eu, mas que recupere num tempo menor do que eu tive. Agora, se não quiser também, olha para quem está falando, fala, você é livre. Se quiser ficar no nível da multidão, vai estar sempre vendo Jesus passar, vai estar jogando coisa para Jesus pisar em cima, um dia vai estar batendo palma, outro dia vai estar falando crucifica, mas ele vai amar a multidão. Mesmo no fim das coisas, ele vai falar, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Agora, se você quiser viver grandes coisas em Deus, ainda nessa terra, se você quer viver coisas em Deus, igual Paulo falava, eu busco a melhor ressurreição, aí você tem que ir para outros acessos. Amém, amados? Se você quiser operar com poder, expulsando demônio, curando enfermo, vivendo uma vida plena, vida em abundância, aí você tem que buscar outros acessos. Mas se você quiser viver só salvo, curado, alimentado, ele vai te dar maná todo dia, pode ficar tranquilo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, se você quiser viver da bênção de Deus, do favor, quem está me entendendo? Um outro nível, olha para quem está sentado e fala, a escolha é só sua. Olha para outra pessoa e fala, ele dá livre acesso. Conseguiu me fazer entender? Sim ou não? Então eu percebo profeticamente quem é a pessoa. Eu percebo Jesus sabia que eles eram as colunas da igreja. Na mesma medida que ele gostaria que as coisas acontecessem com eles, ele se mostra para eles. Ele sempre falou, tu és? Simão, tu és? Pedro, visão profética. E ele sempre alertou Pedro nas coisas da carne. Os filhos do trovão, amém, amados? Tiago e João, ele sempre tratou eles de uma forma diferente. Sempre levou para perto, sempre trouxe. Você vai ver diversas intervenções, principalmente de Tiago e João, falando coisas absurdas, mandando matar a cidade, queimar coisa, mas Jesus sempre via a parte profética deles, quem eles eram em Deus. Estou conseguindo me fazer entender, amados? Quem tem esse tipo de acesso com você, percebe quem você é em Deus, mas sabe que você é completamente humano, igual qualquer um, com defeitos, com dificuldades, com todas as coisas, mas não é por isso que ele deixa de andar com você. Mas não é por isso que ele deixa de andar com você. Amém, amados? E saber que nessa terra as coisas funcionam literalmente assim. Não tem outra forma de funcionamento, as coisas não têm como andar diferentes. É assim que as coisas são, é assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas seguem. Então, ok. Conseguiu me fazer entender? Como eu vivo essas coisas, pastor, no nível do relacionamento humano. A pessoa que você dá liberdade. Que ela te reconhece quem você é espiritualmente, ela também te reconhece humanamente. Amém, amados? E tá ali, ó, posso falar disso ou não? Posso falar disso ou não? Ela tá com ele no momento de glória e ela tá com ele no momento de dificuldade. Ela consegue estar nos dois ambientes. Ela consegue suportar as coisas nos dois ambientes. Quem pode dizer amém? Eu tô contigo, não abro mão. Estamos juntos. Não é só quando as coisas estão bem, não é só quando as coisas estão mal. Porque tem gente que tem facilidade de transitar. Depende de como é a sua vida. Se você teve uma vida de problema, de dificuldade, você consegue ficar com as pessoas no momento de dificuldade, mas quando alguém começa a brilhar, você não consegue ficar perto. Se você é mais acostumado só com brilho, exaltado isso na tua vida, você fica enquanto alguém está brilhando, mas na primeira dificuldade, se você tem problemas, foi defraudado, enganado, você foge na hora da dificuldade, você não aguenta, você estoura. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Então o acesso é dado para quem consegue andar nos dois níveis, os três. Já é uma benção. Você que já está entre os três, meu Deus, você já é daqueles que quando Jesus vai fazer as coisas, ele fala,
Ninguém vai subir, só vocês. Eu amo isso. Sabe aquelas horas que Deus fala assim, agora a autoridade só tem um ou outro para fazer aqui. Pergunta para quem está do seu lado, até onde você quer viver com Deus? Último nível, vamos lá. Em nome de Jesus, eu espero, né? Quem é o último? Vamos ler lá. João capítulo 3, versículo 25. Então, João 19, 26. Vendo Jesus sua mãe, disse: o discípulo a tomou para último nível de relacionamento. Quem gostaria de saber? O melhor. João significa amado. O último nível de relacionamento é um relacionamento de amor. É um relacionamento onde eu não só abri mão de todas as coisas, eu não só deixei todas as coisas, eu não só reconheço o 100% Deus, 100% homem, a parte espiritual quanto a parte humana, mas é um momento em que eu posso reclinar no peito. O último relacionamento é o último nível de intimidade, onde eu posso escutar como é que é a batida do coração, onde eu posso escutar as coisas que estão internas e não externas. Quem está me entendendo? É uma intimidade que poucos podem estar, em que eu ultrapasso o nível dos braços e das mãos daqueles que me dão as coisas e vou direto para aquilo que faz aquilo pulsar. É um nível onde poucas pessoas acessam, sinto dizer para vocês. É um nível onde Deus mais queria que todos estivessem, nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Mas a maioria fica contente só em receber pão e peixe todo dia e em ter suas coisas curadas, enquanto Deus queria que você buscasse mais coisas. Cabe a Deus esconder e aos reis a encontrar, a buscar, a achar. João é o nível de relacionamento que reclina no peito. Enquanto o outro estabelece um vínculo beijando para trair, ele estabelece um vínculo colocando o ouvido no coração dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra ouvir e obedecer é a mesma no hebraico. É um nível onde a obediência é plena. É um nível onde eu estou disposto não só a seguir a Jesus. Quem está aqui comigo? Quem escuta as batidas do coração é aquele que sente na mesma proporção que a pessoa sente. É aquele que percebe na mesma proporção que a pessoa percebe. Quem está me entendendo aqui? É aquele que fica indignado. Querido, quando você está num momento de mover de espírito, eu vou falar para vocês, às vezes eu falo coisas que eu fico olhando, quando eu fico assistindo as pregações, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu falei esse troço aí? Principalmente quando é para homens, quando é uma coisa mais assim, que eu gosto de me mover mais, ou quando eu estou meio incendiado assim, né, tomado por espírito profético. Por quê, pastor? Porque quando você sente o coração de Deus, é a indignação dele por algum. Posso contar uma coisa? Uma vez eu estava pregando uma conferência de homens, vai para a internet isso, mas não tem problema, é importante para esse mês. E Deus me deu uma visão de um monte de gente, não conseguia ver especificamente quem, mas um monte de homens, eu estou tentando achar uma palavra chula, um monte de homem molestando criança, não era abusando, era molestando, um monte de homem. Aí entenda como você quiser entender, que eu não posso ir além porque está gravando, ok? Mas me deu uma raiva santa, aquele momento que você está escutando o coração do Pai, e você vê a ira dele, ao mesmo tempo que ele ama aquele que está fazendo, que é um abusador, ele está indignado com aquele que está sendo abusado. Fica tenso, né, o clima, mas é assim mesmo. E me veio uma ira, eu fiquei brabo no congresso de homens, nem sei se tem gravado esse negócio, meu Deus, mas Deus moveu. Tinha um latão, meti um tapa no latão, assim, pá! Agora eu quero falar com vocês. Daí veio a palavra de exortação, aquelas coisas, todo mundo me olhando com aquela cara. Nosso pastor Fabinho geralmente tão bonzinho. Quando você sente o coração, você se indigna com aquilo que ele se indigna. Quem está me entendendo? E você sabe o que fere o coração do Pai. Meus filhos sabem de certas posturas. Esses dias, meus filhos não gostam eu não gosto que eles gritem comigo, nem dê fraude de autoridade, nem idade. Esse dia aconteceu uma coisa interessante. Estava meu sobrinho gritando comigo e me mandando sair do meu próprio carro. Aí o Isaac pegou, sai você! Sabe o que é? Quando a gente está muito com o coração do Pai, a gente entende que o Pai queria falar. Eu não podia falar isso, mas ele escuta o meu coração.
Sabe quando aquilo que acontece com o pai te fere da mesma proporção que fere o pai, e você fala, não posso admitir que isso aconteça mais? Quem está me entendendo? Sabe quando você se coloca no lugar de outro e fala, agora eu vou até o fim? É isso que João faz. Todos, as multidões, os discípulos, os apóstolos, os 3 deixaram Jesus no pior momento da vida dele. Mas João falou, mesmo que custe a minha vida, eu não te deixo. E ele é único para ir com Jesus até a cruz. Quem está me entendendo aqui? Quem escuta a batida do coração sabe como as coisas estão acontecendo. Se ele sempre nos preservou, ele não vai deixar de nos preservar agora. Se ele mesmo falou que vai se entregar, eu não tenho que temer, porque ele nunca me deixa, jamais me abandona. João é o único aí aos pés da cruz. Quando ele está nos pés da cruz com Jesus, Jesus fala assim, essa aí é tua mãe. Mãe, esse aí é o teu filho. Sabe quem que é o último nível de relacionamento ou de acesso? Posso contar ou não? É aqueles que não só abriram mão de todas as coisas, mas estão dispostos a pegar uma carga que não é deles. Então tem um reino para ser implantado nessa terra, e o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer, eu assumo a responsabilidade de fazer. No meu turno as coisas vão acontecer, na minha geração eu vou ser incansável, se os outros não vão ser, se os outros vão largar, eu vou te contar uma coisa, eu fico aqui, é para cuidar da sua mãe, eu já tinha minhas coisas para fazer, eu já tinha minhas coisas para cuidar, mas é um reino, então vamos para o reino, pode me dar mãe, eu vou cuidar da senhora aqui, quem está me entendendo? Isso vai demandar tempo, isso vai demandar finanças, isso vai demandar esforço, isso vai demandar tempo, eu abrir mão de outras pessoas que eu amo, mas se é a vontade do Senhor, eu obedeço sem nenhum questionamento, porque eu não tenho mais nada para provar para ninguém. Nós temos acesso. Eu estou sentindo a batida do teu coração, eu estou sentindo a tua preocupação com essa mulher que vai ficar aqui sozinha, que está perdendo um filho, e eu vou fazer o que tem que ser feito. Quem está me entendendo aqui? Quando eu chego num nível de acesso em que o Espírito Santo me pede e me fala, para mim não é mais nada de peso, eu faço com amor, tudo muda. Quem está me entendendo? Quando eu sei que eu estou escutando a batida do coração dele, eu posso ir firme, que ele vai me sustentar em todas essas coisas. Quem está me entendendo? É a pessoa que é capaz de assumir os vínculos que não eram dela, mas que foram estabelecidos por Deus. Quem colocou Jesus dentro de Maria? Deus. Ela ia poder ficar desguarnecida nessa terra? Não ia. Então me dá alguém que escuta o teu coração, alguém que seja segundo o seu coração, para que eu possa dar continuidade naquilo que eu preciso em nome de Jesus. Cadê a geração que vai buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que vai falar, Espírito Santo, o que o Senhor me falar é o que eu vou fazer, esse é o tempo, essa é a estação, eu quero acesso onde ninguém acessou, eu quero escutar o que ninguém está escutando. Vamos orar. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. O mais íntimo não morreu, não tem como morrer, porque Jesus, eu vim para dar vida e vida e abundância. Alguém que escuta a batida do meu coração, não tem como ninguém matar. Tentaram matar João, ele não morreu. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Não morreu. João tem visão das últimas coisas, João tem visão profética, é o único que sabe quem vai trair. João se move profeticamente. Como é que você fala isso, pastor? Olha só que coisa linda, ele é o único que sabia que Judas ia ser o traidor, ele é o único que viu o fim das coisas. João é o único ser nessa terra que viu coisa que ninguém mais viu. Ninguém mais viu. Vocês estão aqui comigo, amados? Vamos orar? Não tinha visitante, mas eu quero fazer mais uma oração. Você nunca entregou sua vida para Jesus? Aproveite essa oportunidade, você que está me ouvindo aqui pela internet. Faz uma oração comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. No nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar com vocês em nome de Jesus. Pai, abençoa essas vidas. Move de forma sobrenatural. Dá experiências sobrenaturais contigo. Se alguém, Pai, está me assistindo, escutou essa palavra, procura uma igreja próxima da sua casa. Se você puder, procura uma igreja Bola de Neve, né? Digita lá, boladeneve.com, procura uma igreja próxima, vai ser fácil de você encontrar. Se não tiver aí na sua cidade, procura uma igreja para você ser cuidado, discipulado, em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui também, aqui não tinham visitantes, então, mas sinta-se à vontade para estar conosco, em nome de Jesus. Eu quero orar.